Hoje o nosso convidado, ele é bastante especial e a gente está muito feliz dele ter aceitado o nosso convite. Ele tem muita informação sobre a causa animal. Mas antes de eu apresentá-lo, eu preciso deixar bem claro aqui para vocês que o Pod Miau, ele não tem vínculo político. A gente é partidário. A gente está aqui para cobrar o poder público para garantir os direitos dos animais e para informar também todos vocês. Olá, eu sou Bruna Santos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Nosso convidado dessa quarta-feira é o Gabriel Aguiar, biólogo e vereador de Fortaleza. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso você ter aceitado o nosso convite e uma alegria, porque a gente sabe que vem muita informação aí da sua trajetória. Eu gostaria de começar pedindo para o senhor se apresentar, falando aí da sua trajetória e tudo como foi. Perfeito. Bom, eu sou o Gabriel, sou biólogo, mestre em ecologia. Estou há mais de 15 anos engajado em movimentos socioambientais, movimentos da causa animal e atualmente estou vereador de Fortaleza presidindo a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, que é exatamente a comissão que vai tratar de todas as pautas da fauna, da flora, dos recursos hídricos aqui da nossa cidade de Fortaleza e seguindo nessa luta por uma cidade mais justa, uma cidade mais verde. Né? E que luta, né? Todo dia muita coisa. Você começou sua militância ambiental ainda na adolescência. O que despertou esse interesse assim tão cedo? Bom, desde muito criança, primeiro eu tinha um grande apreço pela natureza, né? Pela biologia em si, vendo aquelas fitas cassete, aqueles documentários de vida animal, de aventuras na mata. Então, desde uns 5, 6 anos de idade, eu já descobri que aquele pessoal era biólogo e queria ser biólogo, né? Desde muito novo. E com meu pai era de uma ONG que trabalhava com convívio com a seca, né? No semiárido. Então, eu circulava nos interiores com ele, em Quixadá, Quixeramobim, Tauá, pensando em soluções de agricultura, de convívio com a estiagem. E isso tudo foi construindo minha mente para essa preocupação socioambiental, desde muito cedo. Cresceu nessa vivência mesmo, né? Cresci aprendendo muito com essa turma. E essa transição da vida acadêmica para a política, o que motivou a entrar na vida pública? Foi os desafios, né, assim, eu sempre tinha um sonho de seguir na carreira da ciência, né, me graduei em biologia, fiz um mestrado em ecologia, já estava aplicando para fazer o doutorado na mesma área também, e estudando justamente os impactos das cidades, né, da vida humana na biodiversidade. E muitas conquistas que a gente tinha conseguido para proteção ambiental, proteção animal, a gente viu sendo perdidas muito rápido, né? Dentro do campo da política. E a gente entendeu que apenas nos movimentos ambientais e na academia a gente não conseguiria manter a proteção, esses direitos conquistados. E aí disputamos uma cadeira no Legislativo, né? Para representar essas pautas e conseguimos, né? E aí desde lá estamos nessa luta também nessa política institucional, não apenas fora do poder institucional, né? Que ótimo, que reforça, né, os dois lados. Com certeza. Vamos lá, Gabriel, agora pegando o lado aqui do pet. Você tem pet? Como foi a história dele? Tenho um pet, que é o Léo, né? Um gato laranja, né? Ele se mudou recentemente para minha casa, mas a gente tem uma história muito antiga com ele. Ele foi encontrado pela minha namorada, muito filhotinho, né? Numa área que tinha deposição de resíduos, né? Lá na Vila Velha, pertinho ali do Rio Ceará. E ela ficou com muita pena, né? Ele muito pequenininho, recém-nascido, dava pra ver que tava adoecido, fraco. Aí ela disse, não, eu vou cuidar dele aqui e depois procurar alguém que adote, né? Aí nessa já foram 4 anos, né? Então, ela cuidou dele muito tempo, depois ela viajou pra fazer o mestrado em São Paulo, ele ficou com a família dela, com a mãe dela, e agora ela tá de volta e trouxe pra nossa casa, então estamos morando junto com ele, e ele tá animando muito lá nosso dia a dia. Caíram no golpe do lar temporário, exatamente, né? Famoso golpe do lar temporário. Gabriel, entrando nessa pauta de animais silvestres e o meio ambiente, em Fortaleza, a gente tem um problema crescente com o tráfico e a domesticação de animais silvestres. Como que a gente pode ver para combater essa prática e informar mais a população sobre isso, que é crime, né? Primeiro deixar isso bem claro, né? A gente está falando de um crime ambiental. O tráfico de animais silvestres é, inclusive, o segundo maior mercado ilegal do mundo, né? Então a gente está falando de milhões e milhões de reais que são movimentados e gente que tem muito dinheiro que faz a partir dessa atividade.
além de ser crime, é uma violência profunda com os animais traficados e também com os ecossistemas, né? Esses animais geralmente são retirados dos ecossistemas ainda filhotes, né? São retirados os ovos da mãe, são retirados os filhotinhos recém-nascidos dos pais, geralmente mediante a morte do pai ou da mãe, né? Então, caçam os pais, abatem os pais, retiram os filhotes e levam ele para o mercado ilegal. Praticamente todos, né? Passa de 90% os óbitos dos filhotes, né? E aqueles 10% que sobram, você vai ver nas feiras e na internet, bastante também, vendendo ilegalmente. Então, a gente está falando de pássaros, de répteis, tá falando de pequenos mamíferos, primatas, né, macacos, e vários animais que a população vê até com frequência. Então, a subtração desses animais dos ecossistemas também impacta ecologicamente a cadeia alimentar, os fluxos ecológicos e empobrece o sistema como um todo. Então, as espécies hoje mais ameaçadas de extinção que a gente tem na lista vermelha da fauna são por consequência da deteriorização dos ecossistemas e do tráfico, né? Então, quem compra esses animais, às vezes, nem sabe o mal que está fazendo. Se compra é porque gosta, né? Tem um apreço por esses animais, quer ter ele perto dela e compra achando que está fazendo uma coisa positiva. E, na verdade, está alimentando toda essa cadeia ilegal, criminosa e muito danosa para o animal e para todo o ecossistema e a biodiversidade. Que essa informação chegue, porque as pessoas tratam como um presente. Vai numa feira dessa, está contribuindo para o tráfico, né? Ao invés de não participar desse crime. Com toda certeza. A gente acaba vendo também muito animais silvestres, né, aparecendo nas áreas urbanas, devido ao desmatamento, destruição de habitat. Essa criação de política pública é desafiador? Bastante desafiador. Aí eu sempre começo falando que a gente costuma ver áreas urbanas entrando na biodiversidade, né? Porque é tudo questão de perspectiva. As áreas onde esses animais estão aparecendo hoje são as áreas onde eles moravam no passado, né? Então, cada grande desmatamento, nova construção, a substituição de área verde por área concretada, são árvores, são tocas, né? São ninhos que esses animais utilizavam. E, de repente, eles amanhecem com muito barulho, maquinário, motosserra, e vão ver no outro dia a área já construída e degradada. Então, eles retornam nessas áreas, buscando encontrar a casa que já não tem mais, né? E, muitas vezes, quando uma área é degradada e esses animais ficam sem casa, eles vão tentar refúgio em alguma área verde, mas essas áreas verdes já estão ocupadas por outros animais. Então, eles acabam indo para as ruas, para as praças, né? Às vezes até entrando na casa das pessoas e causam um conflito que geralmente termina com alguma violência ou a morte desse animal que se perdeu, se desorientou, né? Sempre quem perde é o animal, né? Com certeza. Eu estava lembrando aqui dos arredores do Parque do Cocó. Eu acredito que não só eu, mas várias pessoas já presenciaram a morte de algum animal silvestre passando ali em frente ao Iguatemi, naquelas regiões. Como seria o plano ideal para a gente conviver ali com os animais do Cocó e os humanos? Essa questão é tão séria que já existe até cursos de graduação, de pós-graduação, que trabalham a pauta da ecologia de rodovias, né? Essa é uma das maiores causas de mortes de animais silvestres no Brasil como um todo, né? Grandes avenidas que passam dentro de florestas, em áreas verdes, como é o caso do Cocó, que a gente tem Sebastião de Abreu, né? Washington Soares, tem a Murilo Borges, várias avenidas assim. E esses animais estão em um ecossistema fragmentado por essas ruas. E eles vão tentar atravessar. E se as pessoas não tiverem cuidado, acabam pegando. E vale destacar que a gente tem animais que veem o carro, que tem condições de evitar, muitas vezes a raposa, o guaxinim, né, o caçaco, eles ficam atentos, mesmo assim às vezes acabam atropelados, mas existem outros animais que não tem nem como reagir a isso, né, como serpentes, né, lagartos, sapos, que vão atravessar vagarosamente e não tem poder de resposta a um veículo a 30, 40, 50 km por hora, né. O que tem que ser feito nesses casos que a situação já está assim, é um monitoramento primeiro, para você ter um diagnóstico, quais são os pontos mais quentes de atropelamento, né? Onde que esses animais estão tendo maior incidência de óbito? E aí pensar infraestrutura para essas áreas. Às vezes é um túnel para os animais, às vezes é um corredor ecológico, às vezes cordas conectando por cima os postes ou a copa das árvores, fazem esses animais optarem por alternativas menos perigosas do que atravessar a pista.
É importante a gente entender que não é só quando tem incêndio que os animais se machucam e morrem, é diariamente que isso acontece. Com Em certeza. Fortaleza, É. infelizmente. No Rio, né, eles têm esse contato maior com a natureza. Eu não sei, mas eu acredito que eles consigam conviver melhor do que a gente. A gente vê muitas casas ali na serra que os animais visitam, né? Sim. Então, tem bastante ali também. Entrando aqui na pauta de proteção e bem-estar animal, a questão dos animais em situação de rua ainda é um grande problema em Fortaleza. A gente vê bem, Isso. né? Na sua visão, quais seriam as soluções mais eficazes para reduzir o abandono e garantir o bem-estar desses animais? Essa é uma das pautas mais importantes que a gente tem na proteção animal, né? A gente está falando de uma população tão grande, né, principalmente cães e gatos, Sim. que nós não temos sequer o diagnóstico, nós não temos uma estimativa de Não quantos temos animais hoje estão em situação de rua. O que nós sabemos é o quanto eles sofrem, né, com atropelamentos, com agressões gratuitas, né, com maus tratos de todos os tipos, além de adoecimento, de falta de alimento, às vezes chuva, né, então uma situação que todo mundo quer resolver. O que a gente precisa é de um plano técnico de ação, né? Hoje a gente tem muitas ações que ocorrem, principalmente por parte de protetores independentes, abrigos que cuidam no seu raio de ação, mas são medidas desconectadas, né? Cada um cuida dos animais que enxerga. A gente precisa de um plano maior, mais amplo, né? De município, de estado, para esses animais. Garantir que os animais que saiam da condição de situação de rua seja o maior número que os animais que entrem, né? E esses animais a gente sabe que entram são geralmente frutos do abandono, né? Existem ninhadas, né, que nascem já em situação de rua, mas boa parte nós sabemos empiricamente que é o abandono. Então, formas de fiscalização, coerção do abandono, vídeo monitoramento e principalmente educação ambiental são muito importantes para as pessoas entenderem que não se abandona animal, né, nenhum, e que isso é crime. E do outro lado dessa inequação é a gente conseguir retirar animais desse sistema, né? A gente consegue isso por meio da castração e da adoção, né? Então, campanhas de adoção, sensibilização das pessoas para não comprar animais, adotar. Tem tanta demanda, né, de animal querendo ser adotado. Bastante. E assim a gente consegue trabalhar em parceria com os protetores, protetoras, né? Para ir reduzindo essas populações em situação de rua. Essa questão da castração é unânime, assim, entre os protetores, entre as pessoas que estão dentro da causa animal. É o modo que a gente tem aí de conter isso, né? Porque cada vez mais aumenta. Esse tempo de chuva aumenta o abandono e de animais, infelizmente, em risco também. Sim. Gabriel, vamos falar aqui de campanha sustentável e consciência política. A sua campanha foi, sem dúvida, uma das que chamaram bastante atenção na relação do sem uso de papel, do panfleto. A folhinha foi sensacional. Questão também do adesivo de carro, de você colocar com a caneta. Como foi, assim, o impacto da estratégia? Então, a gente sempre fala que uma campanha eleitoral, seja de quem for, como for, reflete muito de como vai ser o mandato, né? Se a pessoa for eleita. E a gente não podia fazer na campanha práticas que a gente entende como contraditórias com o que a gente defende, né? Então a gente decidiu fazer uma campanha lixo zero, né? Uma campanha sem geração de resíduos e quebramos muita cabeça para ver como fazer isso, porque é muito desafiador. Uma campanha sem papel, né? Sem panfleto, sem santinho, sem adesivo, só com diálogo, né? Só com falas. E o material que a natureza dá pra gente, né? Como as folhas secas, né? Sim. Então, a gente fez tudo à mão. A gente testou carimbo, a gente testou estêncil. E o método que mais funcionava era a canetinha mesmo, riscando a folha. Então, pegamos várias folhas secas, juntamos todo mundo, os voluntários, a gente fez à mão, botava o número, botava o nome, uma mensagenzinha, aí uns botavam um coração, uns botavam o sol, uma patinha, né, de animal. Então, teve tudo, nenhuma folha foi igual a outra, né? Tanto pela parte que a natureza dá, todas originais, quanto as mensagens, né? E aí a gente ficou pensando pro adesivo de carro, né? Uma parte tão importante da campanha, a gente também não podia usar adesivo. Então a gente resolveu fazer também à mão nos carros, assim como fizemos na folhinha. Então a gente usou caneta de giz, né, que é um giz líquido, a mesma que o povo escreve no carro para vender o carro, né, bota vende-se. A gente botava o nome, o número e mensagens também. E fizemos mutirões de canetaço nos carros, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu chegar a muitas pessoas sem precisar imprimir um papel, um adesivo, gerando nenhum impacto, né, ambiental e conseguindo sensibilizar para essa pauta. Foi um ótimo exemplo, Obrigado. assim, porque quando a gente vê
como surge a campanha, a questão dos carros de som, de carreatas, de sons altos. A gente sabe o quanto que impacta os autistas, os idosos. Você vê que fica aquela sujeira depois, tudo. Então, a gente torce para que seja exemplo para outros, né? Obrigado. Foi muito bom. Vamos falar aqui agora de ações e projetos futuros, né? Quais os seus próximos projetos e iniciativas para fortalecer o ambientalismo em Fortaleza e no Ceará? Bom, nós temos muitos projetos, né? A gente organizou nossa campanha com base neles, né? Foram mais de 300 propostas e a gente organizou elas em 5 eixos de trabalho, né? Um deles sendo a questão da proteção animal, né? Sim. Tanto os domésticos, né? Cães, gatos, os animais de criação também, quanto os animais silvestres, né? Essas centenas de espécies que vivem em Fortaleza. Então, estamos pensando vários projetos para eles. Além disso, a gente tem um eixo só para a questão da saúde das águas aqui de Fortaleza, né? Então, rios, riachos, lagoas, nascentes, olhos d'água, nossa própria praia, o oceano, né? Tudo isso, infelizmente, está poluído, né? Nós não temos uma lagoa limpa na nossa cidade. São 105 lagoas, todas poluídas. Então, a gente está pensando e executando projetos para tentar recuperar a saúde dessas águas, né? E nos rios, né? Desde a nascente até a foz, trabalhando nessas pautas. A própria pauta do clima, né? Da emergência climática que a gente está trabalhando ideias e propostas em relação às emissões de gases, né? Tanto do transporte, que é 40% das emissões, quanto da ausência de saneamento básico na nossa cidade, né? Que é mais ou menos metade das emissões, né? Estamos trabalhando pautas da cultura também, nosso patrimônio histórico, né? Que às vezes fica tão esquecido, né? E a gente tem trabalhado tudo isso conectado dentro da linha ambiental, né? Então, essas pautas todas se correlacionam, né? E por isso a gente adotou o slogan de Fortaleza Justa, Fortaleza Verde, né? Porque integra a parte social, a parte ambiental e a parte animal. É o que a gente chama de saúde única, né? Integrando esses 3 eixos. Pode-se dizer que é dentro de um resgate. Você está querendo resgatar o patrimônio histórico, está querendo resgatar o meio ambiente, está querendo resgatar os animais abandonados. Sim, perfeito. Então, vem dentro de uma linha de resgate. Boa linha. Eu não tinha pensado dessa forma, faz sentido. Muito bacana. É possível. Sim, é possível. Dá muito trabalho. Vamos precisar de muita gente, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sim. Mas as pessoas acreditando, chegando junto, levantando essas bandeiras, a gente começa a transformar a cidade. Que maravilha. É muito bom ver que tem alguém que tem força política para estar trazendo isso para a população de Fortaleza, né? Perfeito. Gabriel, só tenho a agradecer realmente aqui. Imagina. Você ter aceitado o nosso convite. São muitas pautas importantíssimas, assim. O Pod Miau, ele veio nessa linha de informação. Então, quando vem uma pessoa como você, que tem todo esse histórico, que tem tudo a ver com a linha que a gente leva de informação, para as pessoas se conscientizar, isso para a gente é uma alegria mesmo, tem a ver com o propósito do programa. Então, para a gente encerrar aqui, a gente vai agora para um quadro que a gente chama de bate-pata. Tá certo. Gabriel, vou falar uma palavra e você me diz o que é que vem na sua cabeça em seguida. Vamos lá. Propósito. Justiça ambiental. Um exemplo. Combate à falta de saneamento básico. Uma paixão. As dunas da Sabiaguaba. Um animal. Gato do mato. Um sonho. Fazer Fortaleza a cidade mais verde do Brasil. Espero muito que se realize. Também. Obrigado. Maravilha. Gente, aqui eu só vou agradecer, tá? Quem assistiu até aqui, eu vou pedir para vocês reforçarem para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Vamos fazer uma campanha maior pro YouTube, que é importante. Quem tá seguindo o nosso Instagram, seguir o nosso YouTube também para aumentar os inscritos e compartilhe ao máximo de pessoas para ajudar a gente aqui nessa causa, que é bem legal. E o vereador vai deixar as redes sociais dele aqui para vocês também e dar um recado final. Bom, o recado final é agradecer demais o convite, né? E parabenizar pelo Pod Miau. Sempre que chamarem, estaremos aqui de novo. Que ótimo. Vamos fortalecer, fazer essa grande corrente do bem para lutar, para defender a causa animal, ambiental, e estamos todo mundo junto nesse mesmo barco. E minhas redes sociais, pode me procurar no Instagram, é @GabrielBiologia, tudo junto. Lá tem nossa árvore de links, né? E aí tem todas as redes sociais lá. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que agradece.